Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora estarei entrando dentro do teu lar, mas venho hoje para tratarmos um assunto de suma importância para nós, né. Está, irmãs, hoje eu irei me basear no livro de Salmos 131, dependência de Deus. Como se tornar dependente? O que eu preciso para depender? Eu sou dependente? Então iremos ler que o salmista Davi escreveu, Salmo 131, um salmo bem pequenininho, tem 3 versículos, mas que tem uma profundidade imensa. Qual o Senhor ele tem algo para nós essa manhã. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercita em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada. Para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãs, e nós vemos aqui 3 níveis que o salmista Davi ele usou para chegar na intimidade com Deus, na dependência de Deus. Ele mostra 3 níveis, 3 coisas que nós devemos fazer, devemos praticar para alcançar a a plenitude do que Deus trouxe a gente para viver aqui nessa terra. A primeira coisa, irmãs, se a gente for ver no primeiro versículo, ele está falando sobre o orgulho, 3 fases do orgulho: a arrogância, a prepotência, a presunção. Olha, irmãs, o primeiro pecado do mundo foi o orgulho, foi o que gerou-se no coração de Satanás. O que tirou Adão e Eva do jardim foi o orgulho. Então o orgulho, irmãs, ele é responsável por todos todos os pecados que estamos envolvidos, se a gente for ver a raiz, é o orgulho. A raiz de todos os pecados, irmãs, começa com orgulho. Então, para se ter intimidade com Deus, para se conhecer a plenitude daquilo que Deus ele trouxe, a vida abundante que Deus ele trouxe para a gente viver, para se alcançar a dependência de Deus é necessário abrir mão do orgulho. Não vou falar muito sobre o que é o orgulho, mas o salmista Davi ele fala: "O meu coração não se elevou", porque existem 3 fases do orgulho, irmãs. E no coração, aquela pessoa que pensa no seu coração que é melhor do que as outras pessoas. Tem tantas pessoas, irmãs, dentro da igreja, que são pessoas de autoridade muitas vezes, mas que são orgulhosas, né. Que pensam no seu coração: "Sim, mas eu sou mais crente, eu busco mais, eu oro mais, eu tenho mais intimidade", aquele arrogância dentro do seu coração, e se achar melhor do que as outras pessoas. Existe o orgulho também no olhar, aquelas pessoas que olham para outras pessoas e desprezam as outras pessoas, se acham superior. "Eu sou superior, eu sou melhor, eu tenho mais, eu posso mais, eu sei mais". Então Deus ele abomina esse tipo de coisa, e o salmista Davi ele fala que para alcançar a dependência de Deus, ele se absteve dessas coisas. E a terceira coisa, irmãs, nas ações, existem pessoas que agem com arrogância. Arrogante, irmãs, é aquela pessoa que não para ouvir. Tem pessoas que não conversam, não para ouvir outras pessoas, porque muitas vezes ela, o pensamento daquela pessoa que ela é superior, que ela sabe mais, então ela não quer ouvir. Quantas pessoas, irmãs, que gostam de aconselhar, que gostam de dar um conselho, mas não quer receber conselho. Isso é arrogância, porque acha que sabe mais. Não para ouvir quando alguém vai aconselhar, né. "Olha fulano, é assim, assim, assim", não quer ouvir, porque é arrogante, se acha melhor, se acha superior, e isso é abominável aos olhos de Deus. Para ser dependente de Deus, irmãs, eu não estou falando com você, existe dons, pessoas que são usadas em dons espirituais, né, mas isso não tem nada a ver com dependência de Deus. Dons espirituais não tem nada a ver com dependência de Deus. Muitas vezes eu sou usada em um dom, mas eu não sou dependente. Eu sou orgulhosa, ajo pelas minhas próprias forças. Então, irmãs, o salmista Davi, ele se absteve desses 3 níveis de orgulho. Existem muitas outras coisas, autossuficiência, posso trazer vídeos aqui depois sobre orgulho, autossuficiência, prepotência, presunção, soberba. Soberba, irmãs, é aquela pessoa que acha que sabe demais, que dentro de si ela acha que sabe demais no espiritual, tem muito conhecimento de Deus, que que tem muito conhecimento, que sabe mais do que as outras pessoas. O nosso conhecimento ele é limitado. Jamais eu posso chegar, por exemplo, com mais que eu estudo, e achar que eu sei mais do que já alcancei a plenitude da ciência, e não é verdade, né. Ninguém aqui nesse mundo sabe demais, né. Eu mesma estudo, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de estudar, mas muitas vezes, mas eu me sento a ler, né, na igreja, e quando tem irmãos que não estudaram, que não fizeram muitas vezes, não estudam muitas vezes como eu estudo, mas e que eu olho para aquelas pessoas e que eu me sinto tão pequena, eu digo: "Meu Deus, como Jesus?". Quando eu vou alcançar um nível de conhecimento que esse irmão tem, um nível de sabedoria que esse irmão tem, então mãe, conhecimento ele é ilimitado, Deus dá a cada um de acordo com a vontade dele, porque ele é soberano, ele escolhe quem ele quer, da maneira que ele quer, ele faz com quem ele quer, né. E para Deus, para ser dependente de Deus é necessário se abster do orgulho.
Entender que eu não sei o suficiente, eu não sei o tudo na vida. Não existe sempre uma pessoa que vai saber mais do que eu, existe sempre algo para aprender. Eu tenho que me abrir para aprender, e para aprender somente ouvir das outras pessoas. O arrogante ele não quer ouvir, irmãs, ele não quer ouvir, não aceita repreensões, não aceita nada, ele quer dar conselhos, mas não quer ouvir. Porque quantas pessoas, irmãs, também que têm o desejo dentro do coração de mostrar sua intimidade com Deus, de mostrar que jejuma muito, tem o prazer de falar quando está no púlpito, quando está irmã, isso aí é um tipo de orgulho. Orgulho da santidade, de se achar santo demais, de achar e muitas vezes Deus até não chega a usar essa pessoa por conta desse orgulho, não chega onde Deus quer, o que Deus tem para aquela pessoa, porque olha irmãs, cada pessoa que veio nessa terra, Deus ele tem um objetivo para a vida de cada um. Nossa vida não é a gente não caiu aqui de paraquedas não, temos um propósito a cumprir. Olha irmãs, de tudo que Deus ele me trouxe para viver nesta terra, irmã, é o que eu devo buscar. Eu não devo buscar conhecimento acima da minha capacidade, olha o que o salmista Davi ele disse. Olha, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Tem pessoas que buscam conhecimento acima da sua capacidade. Muitas vezes chegam a enlouquecer, muitas vezes até na esfera material. Pessoas que estudam demais, que é conhecimento demais, acima do que Deus ele trouxe ele na terra para viver. Então temos que entender, irmãos, que temos um propósito, Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, e temos que buscar aquilo que Deus ele trouxe. Sempre de perguntar, Senhor, o que tu me trouxeste para viver? O que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu fale? Já ouvi muitas vezes, irmãos, que um exemplo disso do que eu vou dizer agora, o apóstolo Paulo, ele era poliglota, ele era um estudado, mas se você vê as cartas de Paulo, ele disse que não tinha necessidade porque o evangelho ele é simples. Olha, irmãs, quantas vezes eu dou aula na escola dominical e eu preparei aulas grandiosas e Deus disse, não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te chamei para falar o que eu quero que você fale, não é o que tu queres, o conhecimento que te dei, e eu não tô falando isso em relacionado dizendo que eu tenho conhecimento não, viu, irmãs? Porque como eu tô dizendo, Deus ele sabe a simplicidade do meu coração, quando eu me sento na igreja, e tem irmãos que chegam ali que eu digo assim, eu tenho que comer muito cuscuz, meu ditado popular, para chegar a alcançar a sabedoria, o conhecimento que esses irmãos têm. São irmãos simples, irmãos, porque, irmãs, o que importa na vida da gente não é o conhecimento, é a unção. Então, às vezes eu busco tanto conhecimento e a unção. Será que eu tenho a unção? Porque o que atrai o público, o que atrai o povo é a unção. Não adianta eu chegar com sublimidade de palavra, não adianta. Não, irmãs. E a unção? Porque quem atrai, quem salva almas é a unção, é o Espírito Santo. Então, irmãs, o salmista Davi se absteve de tudo isso. De querer coisas grandiosas, querer mostrar que sabe mais. Ele reconheceu que precisava ser dependente de Deus. Então, ser dependente, irmãs, para eu me tornar dependente, eu preciso reconhecer o orgulho. Todo mundo, irmã, todo mundo precisa reconhecer o orgulho. Eu me lembro de uma certa vez que Deus disse para mim, humilha-te. E Deus revelou coisas, irmãs, que eu chorei tanto na minha vida, quando Deus me revelou. Coisas que eu não imaginava, irmã. Muitas vezes a autossuficiência, ou querer fazer tudo só, ou querer achar que sem você não acontece, sem você não tem como, se você sair não vai para frente. Mas quem te disse isso? Quem te disse que se tu sair não vai para frente? Quem te disse que se tu sair, Deus arruma um melhor do que tu e coloca ali em teu lugar? Irmãs, somos limitados. Deus tem sempre algo grandioso, a obra é dele. Ele usa quem ele quer. A Bíblia diz que quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Temos que nos humilhar, reconhecer. Muitas pessoas, elas acham que não são orgulhosas. É porque aqui passa muito carro. Aí quando o carro tá passando, o vídeo ele fica mais baixo. Eu tenho que pausar. Tem pessoas que acham, confundem humildade com educação. Acham que tratar as pessoas bem não é humildade não, irmã. Tratar as pessoas bem é educação. Dar um lugar para alguém sentar é educação. Fala baixo é educação. Esperar as pessoas falar é educação. Muitas pessoas confundem, acham que eu não sou orgulhosa. Não, irmãs, ajudar as outras pessoas. Não, muitas vezes são confundidos, irmãs, humildade com educação. Humildade é olhar para mim e reconhecer que eu não sei o suficiente. Humildade é olhar para mim, reconhecer que eu não sou santa demais e que eu não. Não, irmãs, não é verdade. Humildade é isso, é eu reconhecer, olhar para a pessoa, para as pessoas e ver eles como eles realmente são. E ver que eu não sou superior a ninguém, que essa vida aqui é passageira, que a gente vai passar, que a gente vai ficar, que o que eu sei não é suficiente, né? Não é extraordinário, não é... Não, irmãs. Tem coisas que eu não sei. Ninguém sabe tudo, né?
Muitas vezes você acha que sabe alguma coisa, chega alguém ali que sabe mais do que você. Em outro assunto, porque Deus muitas vezes me capacita em um assunto, mas capacita fulano em outro assunto, para que ninguém se glorie. Deus nunca vai dar tudo a uma pessoa só. Ele te dá um dom, ele te usa naquele dom, mas usa fulano em outro dom. E assim se completa, se complementa a gente. Então que a gente possa entender que Deus ele nos trouxe nessa terra, irmãs, para ser humildes, para depender dele. Em segundo lugar, a dependência de Deus, ele diz assim no segundo versículo: de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. Depois de reconhecer o orgulho, reconhecer que eu preciso de mudar, de que eu não sou melhor em nada, de que eu não sou superior em nada aqui neste mundo, eu preciso descansar. Irmãs, tem pessoas inquietas, tem pessoas fadigadas. Como eu descanso em Deus? Vou mostrar uma técnica para vocês de intimidade, né? Às vezes eu para falar, eu mostro aqui a minha intimidade. E uma oração, irmãs, como eu descanso em Deus? Por exemplo, vamos dizer assim, quais áreas da tua vida? Se você é casado, se tem seu casamento, tem filhos, tem trabalho, tem... E a gente precisa colocar tudo isso, meu Deus, como eu coloco? Vou dizer só um pouco de como eu faço. Deus, na tua mão, onde há força e onde há poder, e no teu nome que está acima de todo nome, eu coloco o meu esposo. Olha, Senhor, todo o desejo do meu coração de que ele seja como eu quero que ele seja, todo o desejo que ele faça o que eu quero que ele faça, eu coloco nas tuas mãos. Faça a sua vontade na vida dele e me mostre onde eu preciso melhorar, onde eu preciso mudar. O meu casamento está nas tuas mãos. Faça a sua vontade, como o Senhor quiser fazer, não como eu quero. Não da forma que eu quero, não da maneira que eu quero, mas como tu queres, está na tua mão. Aí depois eu faço novamente, nas tuas mãos onde há força e poder, e no teu nome que está acima de tudo, eu coloco meu filho. Olha, Pai, todo o desejo de que meu filho seja quem eu quero que ele seja. Todo o desejo de que ele faça o que eu quero que ele faça, de controlar. Eu deposito nas tuas mãos. Do jeito que o Senhor quiser fazer, da forma que o Senhor quiser fazer. Me oriente o que eu preciso fazer. Eu saio de cena agora. Me oriente só o que eu preciso fazer. O que eu precisar de fazer, eu vou fazer. Porque tem coisas que é para Deus fazer, mas tem coisas que é para você fazer. E muitas vezes se precisa de um posicionamento da parte da gente. Mas tudo sob a orientação de Deus. Então está na tua mão. Faz a tua vontade. Faz o teu querer da forma que tu quiser. Vai buscando todas as áreas da tua vida. Tem um hino que diz assim, irmãos. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, aí só então tu vai ver que o Senhor tem poder quando tu o deixares não. Tá? Então, todas as áreas do seu trabalho, coloque seu trabalho na mão do Senhor. Coloca a sua vida pessoal, coloca o teu chamado na mão de Deus. Descansa em Deus, é isso, mãe. Colocar tudo na mão dele, ela está contigo. Faça como o Senhor quiser fazer. Da forma que o Senhor quiser fazer, da maneira que o Senhor quiser fazer. Olha, Pai, na tua mão, dá força e poder, no teu nome que está acima de tudo. E você coloca, está na tua mão. Todo desejo que seja como eu quero sair de cena. Eu saio de cena neste momento, está na tua mão. Como o Senhor quiser fazer, da forma que o Senhor quiser agir, faça, irmã. Tu vai ver o agir de Deus. Aí você pede a Deus, me mostre a tua glória nessa situação, me mostra o teu agir nessa situação. E você vai ver o agir de Deus, não do jeito que tu quer, mas do jeito que tem que ser, que Deus te trouxe neste mundo para viver. Porque muitas vezes o meu sonho para o meu filho não é o que Deus ele sonha, não é o que Deus ele planeja. O meu desejo para a vida do meu filho não é da forma que Deus ele planejou. Então coloca na mão de Deus, coloca o teu aqui e Deus ele planejou. Então coloca na mão de Deus, coloca o teu fardo, você vai sentir um alívio, você vai se sentir aliviada, coloca na mão dele. Então foi isso que Davi fez. Diz assim, ó, de certo eu fiz calar, a alma dele dependia dele. Ele buscava saciar os anseios da alma, porque a alma, irmã, ó, é tudo de ruim está na nossa alma. O nosso espírito é o que busca a Deus, é o sopro que Deus deu, mas a alma, irmã, é tudo de ruim está na alma. Então, se eu for buscar saciar os anseios da minha alma, irmã, eu vou me perder. Então, eu tenho que buscar, deixar na mão de Deus. Veja só, veja o que o salmista Davi falou. De certo, fiz calar, sossegar a minha alma. Eu coloquei tudo na mão dele. Ela dependia de mim para resolver, para preencher o vazio, os anseios. Diz assim, ó, qual criança desmamada para com a sua mãe, assim é minha alma para comigo. A criança desmamada dá alívio à mãe. Ela não depende mais da mãe para estar se alimentando. É uma nova fase na vida da criança. Se você for olhar lá na cultura judaica, que aqui, né, tá falando sobre o judaísmo, é uma nova fase na vida da criança, onde a criança ela se alimenta só, ela começa a fazer outra, é de 3 a 2 a 3 anos o desmame. Começa a fazer outras coisas, ela não é tão dependente da mãe como era antes. Então ela dá descanso à mãe dela, então diz assim: "Olha, então assim é conosco, irmã, dê descanso à tua alma, aquieta a tua alma,
Coloca na mão de Deus, do jeito que eu te disse, faz. Tu vai ver o agir dele, tu vai ver o mover dele na tua vida quando tudo tiver no altar. Aí você se torna dependente, como uma criança que é dependente. Depende da mãe para tudo. Aqui somente Davi, ele falou da criança desmamada, em que ela deu sossego à mãe dela, porque ele disse que eu dei sossego à minha alma. A minha alma dependia de mim, mas agora depende dele. Está na mão dele, do jeito que ele quiser fazer na minha vida, mas não busque grandes coisas. Como eu já disse aqui muitas vezes, eu preparei aulas extraordinárias, aulas de impressionar, e Deus me disse: "Não foi para isso que eu te chamei, o conhecimento que eu te dei foi para ser usado na hora que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu não te chamei para que tu apareças, para que olhem para ti e digam: 'Essa irmã tem conhecimento'. Eu te chamei para que eu apareça, para que olhem para ti e digam assim: 'É Deus na vida dessa irmã'". Se tornar dependente de Deus é quando a gente sai de cena, quando eu não tenho desejo de mostrar o conhecimento que eu tenho, reconheço que eu não tenho conhecimento suficiente. Quando eu não tenho desejo de querer impressionar ninguém, eu reconheço que sou dependente, dependo dele para viver, para sobreviver. Todas as minhas decisões são tomadas através dele, pautadas nele. Quantas vezes, irmãs, a gente tem horário para tomar uma decisão? Quantas vezes eu tenho horário para fazer uma compra para algo? Muitas vezes eu não oro, porque eu não sou dependente, é necessário depender. Depender é isso, é colocar na mão dele, deixa a tua vida na mão dele, é ele que vai fazer como ele quiser fazer. Não busque coisas grandiosas. É porque os pecados, irmã, da nossa vida está relacionado ao coração, desejo de coração. Tiago, ele falou, o apóstolo Tiago, ele falou. Ele disse, lá em Tiago 4, bem interessante, Tiago falou. Tudo no na nossa vida, irmãs, está relacionado ao coração. É por isso que a Bíblia diz que o coração, ele é a fontes de vida. Ele diz assim, olha: "De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleitos, dos vossos desejos, que os vossos membros guerreiam dentro". Tem outras traduções que falam os desejos que guerreia dentro do teu coração, é o desejo de que o meu marido seja como eu quero que ele seja. Ô irmãs, cada pessoa é única, ninguém muda ninguém. Eu que tenho que mudar, eu que preciso mudar, quem muda é Deus. Eu tenho que entender, eu não posso querer que meu esposo seja como eu quero que ele seja. Ele é como Deus fez ele para ser. Então eu tenho que entender, eu não posso querer que meu filho seja quem eu quero que ele seja, ele é quem Deus trouxe ele nessa terra para ser. Então tem muitos desejos que interferem na nossa vida cotidiana e precisa olha, Senhor, me perdoe por esse desejo, arranque dentro do meu coração e faça o seu, faça a sua vontade. Como tu quiseres fazer, da forma que tu quiseres fazer, da maneira que tu quiseres agir, se torne dependente, irmãs. Vive uma vida, a pessoa vive uma vida mais aliviada, porque todos os dias a gente luta contra a independência. É como uma criança, quando a criança nasce, ela é muito dependente da mãe, como eu já falei, né. Aí depois do desmame, ela dá mais sossego à mãe dela. É dependente para tudo, a criança, para comer, para tomar banho, para fazer as necessidades, ela depende da mãe. E é isso que Deus quer. Deus diz assim: "Olha, dependa de mim, eu quero que tu dependas de mim, que sejas como uma criança nas minhas mãos, eu quero cuidar de ti, eu quero saciar a tua alma, os anseios que tem na tua alma. Eu quero saciar os desejos mais profundos da tua alma, mas é necessário depender de mim". É necessária a dependência, necessário ser dependente. Coloca na mão dele, coloca na mão dele, ele quer agir, ele quer fazer, mas é necessário que tu se torne como uma criança nas mãos dele. É necessário se tornar dependente. Quanta inquietação, quanta agonia por coisas passageiras que vão ficar aqui, não vai te levar para canto algum. Mas ele te diz nessa manhã: torne-se como uma criança, como ele disse aos discípulos. Os discípulos começaram a expulsar as crianças. E Jesus disse que não se tornar como essa criança não pode entrar no reino de Deus. É necessário se tornar dependente. Tem quantas pessoas usadas, irmãs, e acham de ser usada, a dependência não é, a dependência é quando tu reconhece que depende dele para sobreviver, que depende dele para respirar, quando as tuas decisões são pautadas na vontade dele, no querer dele, entregar na mão dele, tu vai ver ele agir, tu vai ver como a tua vida vai mudar, mas é necessário ser dependente, se tornar dependente dele. É necessário como uma criança que fica tranquila,
nos braços da mãe sossegada, porque ela tem certeza de que a mãe está cuidando, ela tem a mãe dela para cuidar, a criança ela depende totalmente da mãe quando ela é pequena, e quando começa a crescer ela quer se tornar independente, ela começa a fazer as coisas só, assim, é a gente. E muitas vezes, quando nos afastamos da dependência, queremos tomar decisões por nós mesmos, independente, já começa a fazer as coisas só, assim, é agir. Queremos agir e muitas vezes, quando nos afastamos da dependência, queremos tomar decisões por nós mesmos, queremos agir com as nossas forças. E não foi para isso que Deus me trouxe nessa terra, não foi para isso que Deus te trouxe nessa terra, mas para te usar. É necessário ser dependente, buscar dependência. Vai depender dele para tudo, como uma criança para tudo. A criança não toma decisão alguma sem sua mãe, a criança não sai sem sua mãe, a criança não come, é necessário se tornar como uma criança nos braços do pai. Muitas vezes, irmãs, nós queremos buscar tantas coisas grandiosas e não é isso que Deus está querendo. Ele diz assim: "Olha, não foi para isso que eu te chamei. Não foi para isso que eu te chamei, que eu te trouxe. Meu propósito é outro, meu projeto é outro. Eu te trouxe para algo mais profundo, para ser dependente, para descansar nos meus braços." Torne-se dependente de Deus, é necessário colocar na mão dele, veja o agir dele, veja o que ele vai fazer na tua vida. Minhas irmãs, somente essa fala ao Senhor, ele colocou no meu coração. Nesta manhã, eu preciso me tornar mais dependente do meu Deus, porque com o passar do tempo, irmãs, a gente quer ser independente, querer tomar as próprias decisões, querer fazer sem depender dele. Surexca. Mas é necessária a dependência, é necessário ser dependente, seja dependente, dependa dele para tudo, e tu vai ver o agir dele na tua vida, coloca na mão dele. O hino diz assim, ó, que foi inspirado por ele: "Quando tudo, não adianta você colocar o seu marido e não colocar o seu filho, se preocupar com o teu filho, querer fazer. Não adianta tu colocar o teu marido e teu filho e o teu comércio ou o teu negócio ou o teu emprego, tu não coloca não. Coloca na mão dele tudo na tua vida, torne-se dependente dele, você vai ver o agir dele." Somente essa palavra para nós esta manhã, fique na paz.